Cuidado para não errar de bobeira essa questão aqui, ó, que é moleza, ó. Quantos quadrados você vê na figura? Qual que seria a alternativa correta aí, ó? Seria 8, 10, 11 ou 12? Tenta resolver aí e coloca aí embaixo nos comentários qual a sua resposta, beleza? Faça isso antes de ver a resolução do vídeo. Depois que você pensar aí, coloca aí embaixo e volta aqui e veja se você acertou ou não, beleza? E aproveita e deixa seu like no vídeo, compartilhe com um amigo e se inscreva no canal, porque assim você vai estar ajudando o meu trabalho aqui, beleza? Eu trago vídeo novo todo santo dia aí de raciocínio lógico para você treinar o seu cérebro. Pessoal, como que a gente vai resolver essa nossa questão de lógica aqui, ó? Pessoal, ela é fácil, tá? Não é complicada, mas muitas pessoas vão errar aí porque elas vão colocar 8 quadrados, 10 quadrados, mas é um número diferente, beleza? Se você colocou 8 ou 10, tá errado, mas eu vou explicar aqui quais são os quadrados que estão faltando, beleza? Olha, primeiro vamos colocar os nossos quadrados que estão evidentes aqui nessa nossa questão, beleza? Ó, a gente teria o seguinte, ó. Isso aqui é um quadrado, pessoal? Isso não é um quadrado. Isso é um quadrado? Também não é um quadrado. Isso é um quadrado? Não é um quadrado. Isso também não é um quadrado, tá? O que a gente tem aqui, ó? Vamos ter esse quadradinho, beleza? Ó, e esses quatro aqui, ó. Tá? Então a gente tem, ó, em primeira instância aí, ó, 5 quadrados, beleza? 5 quadrados aqui, ó. Vou pegar até uma outra cor de caneta aqui, ó. Agora vamos ver quais são os quadrados além aí, pessoal, ó. A gente vai ter o seguinte, ó. Se a gente junta este lado aqui, este lado, este e este, ó, vamos ter um quadradão aqui, ó. Beleza? Então a gente vai ter, ó, mais um quadrado aí, certo? E qual que vai ser o nosso segundo quadrado aqui, ó? Mais um quadrado vai ser esse aqui, ó. A gente pega daqui, ó, até aqui, daqui até aqui, ó. Vamos ter aí, ó, mais um quadrado, beleza? Mais um quadrado aqui. Então, ó, a gente já tem 7 quadrados, tá? Agora, olha só, a gente vai ter, ó, mais um quadrado aqui, ó, dessa ponta, essa ponta e essa ponta, certo? Ó, só, ó, aqui, ó, no caso, ó, o segmento, ó, tem que ser igual, beleza? Ó, esse segmento aqui é igual a esse aqui. Isso que faz ser um quadrado, tá? Todos os lados iguais. Então aqui, ó, a gente vai ter, ó, mais um quadrado aí, ó, certo? Ó, mais um quadrado aqui. Vamos colocar mais um aqui, beleza? E agora, pessoal, a gente tem mais quadrados aí ainda, ó. Vamos ter mais um quadrado aqui, ó. Vai ser esse daqui, essa ponta aqui, essa e essa, beleza? Ó, vamos ter aí, ó, o nosso nono quadrado, certo? Nono quadrado aí, ó. 5 mais 4 aqui, 9, certo? E ainda, pessoal, a gente tem, ó, daqui, aqui, aqui e aqui, beleza? Ó, a gente vai ter mais um quadrado aí, beleza? Ó, 10. Só até aí, ó, já deu 10. Não é a alternativa A, beleza? E aqui a B também não é, porque tem mais quadrado, beleza? Quantos mais vai ter aqui, pessoal? Olha só, a gente vai ter mais um quadrado aqui, ó. Vamos ver se você viu esse quadrado aqui, ó. Que vai ser esse, pessoal, ó. Quadradão aqui, ó. Olha só que bonito, ó. Que quadradão bonitão aqui, ó. Então a gente vai ter o seguinte, pessoal, ó. Vamos ter, ó, 11 quadrados. Vamos ter aqui, ó, 5 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 quadrados. Beleza? Por isso que a nossa resposta dessa questão de lógica aqui vai ser a letra C, 11. E aí, numa igreja havia 5 velas. Um ladrão entrou e levou 2. Quantas tem agora? Qual que seria a resposta dessa questão de lógica aqui, ó? Você saberia responder? Parece fácil, mas não é. Então, ó, coloque aí embaixo nos comentários, ó, qual alternativa você acha que é a correta, ó? Seria 3, 4, 5 ou 7? Então, ó, já que você já tentou resolver aí, veja aqui o gabarito para ver se você vai acertar ou não, ó. Se numa igreja havia 5 velas e um ladrão entrou e levou 2, pessoal, quantas tem agora? Bom, se eu tinha 5 velas antes e esse ladrão entrou e levou 2, eu vou ter, ó, mais 2 velas aqui, beleza? Ó, 5 mais 2, 7. Porque já tinha 5 e o ladrão entrou levando mais 2, então, ó, resposta aqui, ó, letra D. Gabarito letra D, 7. Se errou, acertou essa questão aqui, já comenta aí embaixo para mim, ó, e já fica com a próxima questão aí na tela. O pai do padre é o único filho do meu pai.
O que que eu sou do padre? Essa questão aqui deu muito o que falar, já caiu até mesmo em televisão, tá ok? Mas é muito simples, pessoal, muito fácil. Como que a gente vai resolver essa questão aqui, ó? Pessoal, ó, eu sei, ó, que é dado aqui, ó, no final, pessoal. A gente tem que sempre começar do final para o começo, certo? Ó, o único filho do meu pai é o pai do padre, certo? O único filho do meu pai. Então, ó, eu sei que o pai do padre é o meu único filho do meu pai, certo? E se é meu pai, pessoal, eu só posso ser o pai, certo? O pai de quem? Do padre, certo? E se eu sou o pai do padre, pessoal, o que que o padre é meu? Meu filho, né? Então, pessoal, já vamos começar aqui ó, com essa questão aqui básica. Muitas pessoas erram, certo? Mas você tem que ter a calma. É tudo questão de calma e analisar, pessoal, o que faz sentido ou não, certo? Começa sempre do final aqui para o começo nesse tipo de exercício aqui, ó, que buga sua mente, tá ok? Então, ó, vamos seguir aqui, ó, próximo exercício, já vai estar na tela, comenta embaixo qual que é a sua resolução antes de ver, tá ok? Então, vamos lá. Qual é a próxima palavra da seguinte sequência? Barro, carro, jarro. Qual que é a palavra que vem depois aqui? Seria faro, garro, daro ou taro? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui? Você saberia responder? Qual que foi o padrão aqui, pessoal, que eu pensei aqui? Daria para a gente pensar de diversas maneiras, né? Primeiro, a mais famosa dela seria a partir do número de letras, né? Contando o número de letras de cada palavra, verificando o que uma tem em comum com a outra, para encontrar aqui a conformidade na resposta, pessoal. Mas se a gente verifica aqui, ó, todas elas, ó, tem aro. Todas elas são terminadas em aro. Então, ó, a única coisa que muda na palavra, pessoal, é a primeira letra, certo? Então, não daria para a gente verificar pelo número de letras, mesmo com repetição ou sem repetição. Não daria para a gente verificar aí também o número de vogais ou consoantes, porque são iguais, né? A única que muda é a primeira aqui, ó. E, pessoal, como que a gente poderia pensar aqui para raciocinar para resolver esse exercício? Primeiro de tudo, pessoal, se muda só a primeira letra, o padrão tem que estar relacionado a essa letra. E o que a gente faz, pessoal? Vamos escrever aqui o nosso alfabeto, ó, de B até J. Lá no alfabeto, pessoal, a gente teria o seguinte, ó, A, B aqui, ó, verinho, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, certo? Pessoal, ó, de B para C, ó, só pulou uma casa, certo? Agora de C para J, pessoal, pulou um monte. O que eu verifico aqui, ó, que não está relacionado esse número de letras puladas aqui, pessoal, porque não tem um padrão. Ó, aqui eu não pulei nenhuma e aqui eu pulei um monte. O que eu verifico, pessoal, das respostas é o seguinte, ó. Faro começa com F, certo? Se a gente verifica aqui, ó, faro tá antes do meu J, certo? Antes do meu J. O G, pessoal, de garo, tá aqui, ó, antes do meu J também. E o daro, pessoal, tá antes do meu J. A única que tá depois do J é o taro, pessoal. E o que isso quer dizer, né? O que isso significa? Pessoal, todas as letras aqui, ó, depois da primeira palavra, ó, são depois de B, ó. Depois de B vem C, certo? E C aqui, pessoal, ó, depois de C vem o J. Não vem uma palavra antes de C, tipo um A. Então, ó, o padrão que eu encontrei é que a próxima palavra vai ter que ser depois do J, porque é isso que está seguindo aqui, ó. Vem depois de B, isso aqui vem depois de B, então isso aqui vem depois de C. Então a próxima palavra tem que vir depois de J, que a única que seria aqui seria taro, que começa com T, ó. Meu T tá aqui, ó, na frente, ó. Então, pessoal, nosso gabarito dessa questão aqui seria a letra D, taro. E aí, você achou difícil, fácil essa questão? Comenta aí embaixo para mim nos comentários, que eu tô curioso em saber se você acertou ou não. Se tênis é 5, sandália é 6, chinelo é 7, então bota é 2, 3, 4 ou 5? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Se sim, coloca aí embaixo para mim nos comentários. Bom, pessoal, aqui, ó, a gente verifica, ó, que são todos utensílios para se utilizar no pé, mas isso não vai ser a resolução da nossa questão, porque não está pedindo aqui a próxima
o próximo objeto aqui, né? Tá pedindo um número correspondente a cada objeto. E tem diversas maneiras que a gente pode tentar aí tá pensando, por exemplo, a partir do número de letras, que é a mais famosa, pessoal. A partir do número de letras seria o método mais famoso para a gente tentar relacionar aqui esses 5, ó, com o nosso objeto aqui, ó. Poderia ser também a partir do número de consoantes, pessoal, ó. Consoantes, ou a partir do número de vogais, pessoal, que seria aí o nosso A, E, I, O, U. E o método que eu verifiquei aqui, pessoal, ó, foi o seguinte, ó. Primeiro eu comecei avaliando o número de letras, e eu vi aqui, ó, que até, né, algumas sequências aqui até que seguem um determinado padrão, mas elas não se respeitam, elas não se seguem para todas, ó. Tênis, pessoal, a gente tem 5 letras. Considerando com repetição, pessoal, independentemente se aparece uma ou duas vezes a mesma letra na palavra. Aqui, ó, sandália, pessoal, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, pessoal. 8 letras. Aqui em chinelo, ó, a gente verifica, ó, que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E o que eu percebi aqui, pessoal, ó, até segue um padrão no caso de tênis e chinelo, ó. O número de letras corresponde aqui a esse número aqui, ó. Só que no caso de sandália, pessoal, não segue esse padrão, ó. Sandália, ó, tem 8 letras. E aqui, ó, é um 6. Mas o que eu percebi, pessoal? Eu percebi o seguinte, ó. Tênis e chinelo não tem nenhuma letra que se repete. Por exemplo, ó, chinelo, ó, o C não se repete, o H também não se repete, o I não se repete, assim por diante. Aqui no tênis é a mesma coisa, ó, o T, o E, o N, o I e o S só aparecem uma vez na palavra. E no caso de sandália, pessoal, eu percebi que tem palavras que se repetem, principalmente o A, ó. Então, ó, se a gente for tentar considerar aqui, ó, o número de letras sem repetição, desconsiderando aquelas palavras que se repetem, a gente teria o seguinte, ó. O S seria a nossa primeira letra, o A seria a segunda letra, o N a terceira, o D a quarta, o A se repete aqui, ó, então, ó, vou pular. O L seria a nossa quinta letra, o I seria a nossa sexta letra e o A se repete de novo aqui, pessoal. Então, ó, eu verifico, ó, que sem repetição, sandália tem 6 letras, pessoal, ó. S barra R, sem repetição. Então, ó, a gente conclui que esse número está relacionado ao número de letras do objeto aqui, ó, se é tênis, sandália ou chinelo, considerando todas as letras sem repetição. Então, para a gente achar a nossa resposta aqui, ó, qual número estaria relacionado à bota, a gente simplesmente tem que contar a quantidade de letras que não se repetem. No caso de bota, pessoal, a gente teria o seguinte, ó. O B seria a nossa primeira letra, o O seria a segunda letra, o T seria a nossa terceira letra e o A a quarta letra. Então a gente tem 4 letras que não se repetem aqui em bota, pessoal. E a nossa alternativa aqui, ó, só pode ser então a letra C, C4. Essa é a nossa resposta dessa questão de raciocínio lógico. E aí, você achou fácil, difícil? Acertou ou errou essa questão aqui? Coloca aí embaixo para mim nos comentários que eu vou estar verificando aí. Se abacaxi é 5, cereja é 5, limão é 5, então kiwi é 1, 2, 3 ou 4. Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Coloca aí embaixo para mim nos comentários. Então, pessoal, para resolver essa questão aqui, ó, de raciocínio lógico, se abacaxi é 5, cereja é 5, limão é 5, a gente tem diversas maneiras de tentar começar a pensar aí para determinar aqui, ó, qual que é o número que vem aqui, ó. Kiwi é 1, 2 ou 3 ou 4. A primeira delas, pessoal, é contar o nosso número de letras. O nosso número de letras da palavra, pessoal. No caso aqui, ó, abacaxi, a gente teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, pessoal. Então, a gente marca aqui, ó, 7 letras. Vamos colocar um 7L aqui, ó, 7 letras. Já vejo aqui que não está relacionado a esses 5. Então, já não estaria relacionado a esse número de letras. Mas vamos ver aqui se tem um padrão, ó. Se tem um padrão aqui, ó, de 7 para 5, que seja o mesmo aqui, ó, de cereja para 5, de limão para 5, ó. Então, ó, cereja aqui, ó, teria 6 letras. Certo? 6 letras. E aqui, ó, limão, pessoal, ó, limão teria, ó, 5 letras. Então a gente coloca aqui, ó, 5 letras. Pessoal, ó,
Aqui, ó, no caso, então a gente não tá seguindo necessariamente um padrão, certo? Por que que a gente não tá seguindo um padrão, pessoal? Ó, porque, ó, diferença de 5 para 7, 2, certo? Diferença aqui, ó, pessoal, ó, de 5 para 6 seria 1. E a diferença aqui, pessoal, ó, seria 0. Então, ó, a gente não segue necessariamente um padrão. E outra, se fosse seguir, por exemplo, um padrão aqui, ó, decrescendo 1, sempre decrescendo 1 aqui, ó, do nome, ó, da fruta, ó, aqui a gente teria aqui que o i é 4, certo? 4L. E o nosso número, pessoal, a gente teria como se fosse um número negativo aqui, ó. No caso, seria o número 5 aqui, certo? Continuaria o número 5 aqui e o nosso número aqui, ó. Diferença seria negativa, certo? Mas a gente não tem, pessoal, o nosso número 5 nas respostas. Então, por isso que não é por esse método aqui, ó, de número de letras, certo? A gente, ó, pode verificar também, pessoal, pelo número de vogais. No caso aqui, pessoal, o número de vogais, a gente teria o seguinte, ó. Palavra abacaxi. Tem 1, 2, 3, 4 vogais, pessoal. Então, a gente coloca aqui, ó, 4D, certo? Cereja teria, ó, 3 vogais. Vamos colocar aqui, ó, 3V. Aqui é V, pessoal. 3V. Limão, pessoal, ó, tem 3 vogais. Vamos colocar 3V. Então, ó, continua não tendo padrão, ó, porque, ó, 4 vogais, diferente aqui, ó, 4 para 5, diferença 1. Aqui já é a diferença 2, ó, de 3 para 5, e aqui também é a diferença 2, ó. Limão também 3 vogais para 5, então não seria o número de vogais, pessoal. Aqui, ó, a gente poderia variar também o número de consoantes aí, pessoal, mas eu já verifiquei isso que também não está relacionado, tá ok? Número de consoantes, mas você pode tentar aí também pelo número de consoantes. E o que eu verifiquei aqui, pessoal, ó, seria pelo número de letras diferentes, ó. Número de letras diferentes, certo? Essa aqui, ó, pessoal, seria a nossa quarta tentativa aí de achar um padrão para essa resposta, ó. Que seria pelo número de letras diferentes. E o que seria isso, ó, pessoal, ó? A seria a primeira letra diferente aqui de abacaxi, ó. B a segunda, o A se repete aqui, não conta. C seria a minha terceira, o A se repete aqui de novo. X seria a minha quarta, certo? E I, pessoal, seria a minha quinta, ó. Então, eu tô chegando à conclusão aqui, ó, que isso aqui, ó, é igual ao número de letras diferentes, certo? Porque eu tenho 5 letras diferentes aqui, ó. Então, ó, abacaxi a gente tem 5 letras, certo? Agora, ó, vamos ver cereja, pessoal, ó. Cereja teria uma letra aqui, aqui se repete, aqui teria minha segunda, ó. Aqui, ó, a terceira. Aqui se repete, aqui seria minha quarta e aqui seria minha quinta. Então, pessoal, ó, também cereja tem 5 letras diferentes. Então, ó, tá seguindo um padrão, certo? E agora, pessoal, ó, limão, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 letras diferentes também, pessoal. Nenhuma letra aqui, ó, é repetida. Então, ó, tá aqui o nosso padrão do exercício, pessoal, ó. Tá relacionado ao número de letras diferentes que não se repetem, certo? No caso de kiwi, então, pessoal, a gente, ó, tem 4 letras. O pessoal vem aqui, ó, pronto, ó, contei 4, marco 4 aqui. Mas não, tá errado, sabe por quê, ó? O i, ó, pessoal, se repete. Então, ó, kiwi teria, ó, 3 letras diferentes, pessoal, ó. 3 letras diferentes. Então, nosso gabarito dessa questão aqui, ó, seria a letra C, certo? 3. Kiwi é 3. E aí? Você conseguiu acertar essa questão de raciocínio lógico aqui? Ou você errou? Coloca aí embaixo para mim nos comentários. Se meu carro é prata, meu ônibus é branco, então meu caminhão é rosa, amarelo, azul ou vermelho. Qual que seria a cor do meu caminhão aqui, pessoal? Você sabe a resposta? Existem diversas maneiras que a gente poderia estar pensando inicialmente aí para tentar achar a nossa resposta. Como, por exemplo, o número de vogais. O número de vogais aí, pessoal, seria o nosso A, E, I, O, U do alfabeto, certo? Quando eu falo número de vogais, pessoal, é o número de vogais da palavra, ó. Por exemplo, carro é uma palavra aqui, ó. Meu carro é prata. Então, ó, sempre nesse tipo de exercício a gente tem uma relação lógica. Aqui a gente tem duas sequências dadas, pessoal. Uma sequência é um valor dado no exercício. Aqui, ó, pode ser que você não tenha percebido, ó, mas está informando, ó, o meu carro é prata. Isso aqui é uma sequência, pessoal. E a outra é, ó, meu ônibus é branco. Então, ó, se meu carro é prata, meu ônibus é branco, aqui, ó, tem um padrão lógico
que eu vou determinar a cor do meu caminhão. Então, ó, esse número de vogais seria, por exemplo, ó, eu tenho 2 vogais aqui em carro, eu tenho 2 vogais aqui em prata. Então, ó, eu poderia dizer aqui, ó, que é 2 vogais aqui do meio de transporte é igual a 2 vogais da cor, entendeu? E aqui, ó, pessoal, ó, se a gente for fazer isso, ó, aqui até que dá certo, certo? Ó, 2 vogais aqui, 2 vogais aqui. E aqui no ônibus, pessoal, ó, a gente percebe o seguinte, ó, tem 1, 2, 3 vogais. 3 vogais aqui. E aqui, pessoal, ó, tem 1, 2 vogais. Então, ó, para esse método de vogais, pessoal, não pode ser por causa disso, ó, porque não segue um padrão. Se o número de vogais aqui, ó, da cor branca fosse igual ao número de vogais da palavra ônibus aqui, a gente poderia dizer, ó, que o número de vogais de caminhão aqui, ó, seria a nossa resposta, certo? Ó, 1, 2, 3, 4 vogais aqui, ó. A gente teria que ter uma cor com 4 vogais, certo? Aqui, no caso, pessoal, a gente poderia deduzir que seria o amarelo, né? Se fosse esse o padrão, mas não é. Qual outra maneira a gente poderia pensar também, pessoal? Ó, poderia ser a partir do número de consoantes, certo? Mas eu já verifiquei aqui, ó, que não seria também, seria de uma outra maneira que eu pensei aqui para encontrar, mas você pode estar verificando aí se existe um padrão aí, ó, pelo número de consoantes, certo, pessoal? O que eu verifiquei aqui, então, foi o seguinte, ó, foi pelo número de letras, pessoal, número de letras em si da palavra, certo? Aqui, ó, a gente tem, ó, na primeira sequência, 2 palavras, né? Como eu disse, carro e prata. O número de letras de carro, ó, é o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras, certo, pessoal? Então, ó, 5L aqui, ó, certo? No caso aqui, ó, pessoal, da cor do carro, que é prata, tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, pessoal, certo? Então aqui a gente ainda tem um padrão, certo? O número de letras aqui é o número de letras do carro, é o número de letras de prata. Então poderia ser esse padrão, ó. Vamos verificar no caso de ônibus, se segue a mesma coisa. Ônibus, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, pessoal. 6 letras em ônibus. E a cor do ônibus, pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras também. Então, ó, esse é o nosso padrão, pessoal. A gente encontrou um padrão aqui, ó, para achar a nossa resposta. Por quê? Porque, ó, o número de letras do meio de transporte é o número de letras da cor desse meio de transporte. Foi esse padrão que a gente encontrou aqui, certo, pessoal? Ó, então, a partir do número de letras, tá ok? Dado isso, ó, a gente vai ter que encontrar aí uma cor, ó, que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, pessoal. Vamos ter uma cor aí, ó, que tenha 8 letras. Então, ó, qual que é uma cor aqui que tenha 8 letras nas respostas aqui, ó? Rosa, pessoal, teria 1, 2, 3, 4 letras. Então, não pode ser rosa. Amarelo, pessoal, ó, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, pessoal. Quase, quase, mas não é. Aqui, azul, pessoal, a gente teria 1, 2, 3, 4 letras, pessoal. Então, não pode ser azul também. E aqui, ó, só nos resta a letra D, vermelha. Vamos verificar se é mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, pessoal. Então, ó, a nossa resposta desse exercício aqui é a letra D, vermelho. Meu caminhão é vermelho. E aí, você acertou essa questão aqui ou você errou? Comenta aí embaixo para mim. E comenta aí também, se no caso você acertou, se foi por esse raciocínio ou você pensou de uma maneira diferente. E para eu saber, né, que você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí embaixo para mim qual estado e qual região do país você é, se você tá falando do Brasil, é claro. Se você tá falando de outro país, comenta aí embaixo para mim qual é a região que você tá, ok? Que eu gosto de conhecer um pouquinho de vocês. Então, pessoal, sou aqui da região de Campinas, São Paulo. Comenta aí se você conhece ou não, tá ok? E é isso, pessoal. Se você gostou dessa resolução aqui, quiser tornar-se membro do canal, botãozinho aí embaixo, ó, seja membro. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.